Olá, concurseiro ou concurseira, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula aqui gratuita do Dedicação Delta, nesse canal do YouTube que está crescendo muito, com muita disciplina para vocês, muita matéria boa, muita matéria nova. Meu nome é Lucas Petri, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e também professor de Direito Administrativo aqui do Dedicação Delta. Acredito que vocês já me conheçam das aulas anteriores para a banca IBFC e para a banca CESP, que estão aí no material do YouTube. Então, se você não assistiu, dá uma olhada lá, vale a pena. E hoje estaremos aqui na atualização jurisprudencial de direito administrativo do ano de 2022, do primeiro semestre desse ano, de 1º de janeiro até o final de julho, começo de agosto. Então, eu vou me deixar pequeno aqui. Eu querer conduzir essa aula com vocês, espero que vocês gostem. Qualquer feedback, comentário, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, fico à disposição lá no meu Instagram, @delegado_lucas_petri. E como eu já disse para vocês, hoje é uma aula de atualização jurisprudencial. Pessoal, temos diversos concursos de delegado aberto, inclusive concursos de agentes aberto, peritos, papiloscopistas e demais carreiras policiais. E em todos os certames vem cobrando muito mesmo jurisprudência. Vocês têm que estar por dentro da jurisprudência atual dos tribunais superiores. Inclusive, temos agora Espírito Santo, depois temos Alagoas, Goiás, enfim, muitos certames, e eu estou seguro dizendo aqui para vocês que jurisprudência será cobrada, ok? Então, com certeza, vocês têm que prestar atenção nessa aula e dos outros colegas das disciplinas de penal, processo penal, direito constitucional, legislação penal especial, enfim, de suma importância para a sua prova, tá bom? E como ocorrerá essa nossa aula de hoje? Eu peguei diversas teses do STF, do STJ, trouxe aqui para vocês teses que eu considero importantes e que eu acredito que irão aparecer na sua prova. Vou falar a tese e vou dar uma breve explicação sobre a referida tese, tá bom? Vamos começar então. Primeira tese aqui do STJ, ano 2022, claro, dia 24 de maio, informativo 738 do STJ. A administração reclassificou o candidato para dentro do número de vagas. Posteriormente, esse ato foi anulado. Persiste o direito subjetivo à nomeação. A reclassificação do candidato para dentro do número de vagas oferecidas no edital de abertura do concurso público, operada em razão de ato praticado pela administração pública, confere-lhe o direito público subjetivo ao provimento no cargo público, ainda que durante a vigência do ato não tenha sido providenciada a sua nomeação e que, em seguida, o ato que derivar da reclassificação tenha sido posteriormente anulado. Parece um pouquinho confuso, não parece? Mas vamos lá, pessoal. Quem está classificado dentro do número de vagas, em regra, tem sim o direito público subjetivo à nomeação, certo? Já quem está fora do número de vagas tem uma mera expectativa de direito. No entanto, vamos supor aqui que havia um concurso com apenas uma vaga, e essa cláusula de barreira era restrita a apenas essa vaga, ou seja, não tinha formação de cadastro de reserva. Sendo assim, vamos citar, por exemplo, que o João tirou o primeiro lugar. No entanto, em seguida, foi ali providenciado um novo ato administrativo dizendo que não existia mais essa cláusula de barreira. Ou seja, o segundo, terceiro, quarto lugar, eles estariam como cadastro de reserva do referido certame. E assim, o João, ali por iniciativa própria, ele desistiu da vaga dele. E em seguida, a administração pública fez um novo ato anulando aquela revogação da cláusula de barreira. Logo, os candidatos que estavam na cláusula de reserva do certame foram novamente retirados, sendo que apenas o João estava classificado em primeiro lugar. Deu para entender? Então, nesse caso, por exemplo, o José, que estava em segundo lugar, ele teria direito público subjetivo à nomeação, uma vez que o ato que retirou a cláusula de barreira, incluindo ele no cadastro de reserva, foi revogado posteriormente pela administração pública. Pessoal, o STJ decidiu que sim, que ainda que esse ato foi anulado, o direito de José, ele persiste. Então, caso o João
desistisse da sua nomeação, o José deveria sim ser nomeado, ok? É uma nova hipótese de direito público subjetivo à nomeação. Lembrando que, isso é muito importante, os candidatos fora da vaga, geralmente eles possuem apenas uma mera expectativa de direito. No caso de José, ele também tinha uma mera expectativa de direito. No entanto, quando o João desistiu da sua vaga, essa vaga passou ao José, que era o segundo colocado do certame. Mas o ato que quebrou a cláusula de barreira, ele foi revogado, tirando o José de certame. Mas o José, no caso, judicializou a questão e ganhou, teve o seu direito público subjetivo à nomeação. Vamos relembrar os outros casos em que o candidato ali aprovado possui o direito público subjetivo à nomeação. Eu trouxe aqui para vocês jurisprudência do STF, jurisprudência que sempre aparece no certame. Em quais casos há esse direito público subjetivo? Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação, por exemplo, está lá o João em primeiro lugar e temos a Maria em quinto lugar do certame, e o concurso tem apenas 2 vagas. Sendo assim, João desiste e passa a vaga ao terceiro colocado. No entanto, a Maria foi nomeada. A Maria, que era a quinta colocada, ela foi nomeada, ou seja, ela preteriu o direito dos outros candidatos serem nomeados. E o terceiro e o quarto lugar, eles têm direito público subjetivo à nomeação nesse caso? Tem. Por quê? Porque aquela vaga era deles e eles foram preteridos. Dessa forma, o direito à nomeação, claro, o José teria desistido da vaga, a Maria, ela possui o direito público subjetivo à nomeação, uma vez que ela foi nomeada, certo? Ela foi nomeada mesmo estando na quinta posição ali do certame, e a vaga que era para ser do terceiro foi para ela. Já o terceiro e o quarto lugar, eles podem judicializar a questão. Por quê? Porque eles possuem sim o direito público subjetivo à nomeação, tá bom? E a última hipótese aqui, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e motivada por parte da administração pública, nos termos acima, nos termos do julgado do STF. Então, vamos lá. Tem um concurso público aberto, com candidatos ali a serem nomeados, a administração pública, de forma imotivada, resolve abrir outro concurso público e começa a nomear esses candidatos que foram aprovados nesse novo certame público, mesmo aquele concurso anterior estando em sua vigência. Dessa forma, essas pessoas do concurso anterior, elas também possuem direito público subjetivo à nomeação. E agora temos mais essa quarta hipótese julgado do STJ, que caso o candidato tenha o ato anulado, o seu ato ali que quebra a cláusula de barreira, revogado ou anulado posteriormente, ainda assim persiste o direito público subjetivo à nomeação desse candidato. Tá bom? Deu para entender, pessoal? Lembrando, qualquer dúvida que você possuir, deixa aí no comentário ou entre em contato comigo lá no Instagram, tá bom? Que eu mando um áudio e explico para vocês de outra forma, mas espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, então, para outra jurisprudência. Dessa vez do STF, também de maio de 2022, informativo 1054. Aqui está uma outra dica que eu dou para vocês. Se vocês tiverem uma dúvida, que acha que eu não possa ali ajudar, ou que quiser já ver agora, vendo esse vídeo, entra no site do Dizer o Direito, ou entra no site do STF, do STJ, joga o número do informativo lá e dá uma olhada no julgado. Você lendo o julgado, você consegue ali tirar várias lições, tá bom? Vamos lá para essa nova jurisprudência. É inconstitucional lei estadual que isenta servidores públicos da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pela administração pública local, privilegiando, sem justificativa razoável para tanto, um grupo mais favorecido social e economicamente. Pessoal, essa jurisprudência que é bem tranquila de entender, essa decisão aqui é bem tranquila de entender. Um estado da federação, ele foi lá e criou uma lei que isentava os servidores públicos da administração pública estadual de pagarem a taxa de inscrição do concurso público daquele ente federado.
chegou ao STF essa lei e o STF declarou a sua inconstitucionalidade. Por quê? Porque não é razoável nem proporcional a existência dessa lei, uma vez que, primeiramente, aqueles agentes públicos que teriam essa taxa de inscrição de forma gratuita, eles já possuem uma condição econômica melhor que alguns candidatos que estão desempregados. E também porque esse critério ele é totalmente desproporcional, vez que não há qualquer fundamentação idônea ali, tendo em vista o princípio da isonomia aplicado no âmbito dos concursos públicos, que fundamente essa decisão. Tá bom? Entendido? Então, por exemplo, uma pessoa doadora de sangue, uma pessoa que, enfim, que tem algum vínculo ali especial com a administração pública que isente a sua taxa de inscrição, beleza, o STF já entendeu, por exemplo, uma pessoa que não tenha condições financeiras de pagar aquela taxa de inscrição, beleza, aí é razoável, é proporcional, há uma igualdade material no caso concreto. Mas isentar um servidor público da esfera estadual estaria privilegiando ele em detrimento dos demais, sem uma justificativa razoável. Beleza, pessoal? Mais tranquila essa jurisprudência eu trouxe porque pode cair na prova de vocês um casinho perguntando se essa lei seria constitucional ou inconstitucional, tá bom? Vamos lá para a próxima jurisprudência, então. Novamente do STF, informativo 1054. O servidor público que seja pai solo, ou seja, de família em que não há presença materna, faz jus à licença maternidade e ao salário maternidade pelo prazo de 60 dias, ou seja, igual à licença maternidade, da mesma forma que garantidos à mulher pela legislação de regência. Então, à luz do artigo 227 da Constituição Federal, que se trata lá da ordem social, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade, prevista no artigo 7º da Constituição e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.102 de 90, estende-se ao pai genitor monoparental. Aqui foi um caso de um pai servidor público que contratou uma barriga de aluguel, fez todo o trâmite ali na parte da medicina e foi pai sozinho, certo? Foi pai monoparental. Ele entrou com a ação requerendo a licença maternidade, a licença igual à da maternidade e também ao salário, pelo prazo de 180 dias. O STF entendeu que pela proteção ao menor, pelo direito à família e pela igualdade material, ele teria sim direito a esse salário maternidade e ao mesmo prazo de licença maternidade. Queria lembrar para vocês também que a licença adotante é igual à licença maternidade, segundo a jurisprudência do STF. Então, esse do pai monoparental é mais um caso que o STF igualou o mesmo prazo da licença maternidade. Tá bom? Então, nós temos mais dois casos, além da licença maternidade agora. A licença do pai monoparental e a licença do adotante. Beleza? Lembrem disso, pessoal. Extrema importância. Vamos lá. Pessoal, vamos lá, então. Mais uma jurisprudência aqui para vocês. Agora do informativo 726 do STJ, julgado em fevereiro de 2022. A progressão funcional não está elencada no rol de proibições do artigo 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal, limite prudencial. Pessoal, primeiramente, vocês lembram o que é o limite prudencial? É aquele limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca perante o orçamento de cada ente federado. O ente federado ele pode ter como gasto com o pessoal, ou seja, com o serviço público, com os agentes públicos e servidores públicos e com as funções comissionadas e demais, um gasto total de 95% do orçamento previsto. Caso passe esse limite, o ente federado ele tem diversas sanções, não diria sanções, mas ele tem diversas limitações a serem cumpridas. E elas estão elencadas lá no artigo 22 do limite prudencial. No entanto, o STJ decidiu que a progressão funcional não está elencada no artigo 22, parágrafo único, e que esse rol ele é taxativo. Eu trouxe aqui o artigo para vocês, já volto ao informativo, mas eu trouxe aqui porque eu acho de vital importância. Vamos lá.
a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Ou seja, o limite prudencial ele será realizado, esse estudo, a cada quadrimestre. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder ou ao órgão referido no artigo 20, lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, que houver incorrido no excesso. Concessão de vantagem, ou seja, é vedado ao poder ou ao ente federado concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título e contratação de hora extra. Então, pessoal, o que foi decidido pelo STJ? Que esse rol, elencado aqui no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é taxativo. E a progressão funcional do servidor é um direito dele. E o ente da federação ou o poder ali designado não pode proibir a progressão funcional do servidor, tendo em base o limite prudencial, tá bom? Então, a progressão funcional, ela não entra nesse rol aqui descrito. Vou ler para vocês aqui rapidinho o informativo, porque eu acho de vital importância, acho que pode aparecer na sua prova. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referente a gastos com pessoal do ente público, ou seja, o limite prudencial, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso 1 do parágrafo único do artigo 22 da Lei 101 de 2000. Então, pessoal, a progressão funcional do servidor, isso é muito importante para você saber, porque em breve você será servidor público, é um direito público subjetivo do servidor, ou seja, é um ato vinculado da administração pública. Ela não tem discricionariedade para decidir se o servidor irá progredir ou não, desde que, claro, atendidos os requisitos legais. E nem mesmo o limite prudencial pode impedir essa progressão funcional. Tá bom? Tranquilo, é uma lei que aparece menos em concurso de delegado de polícia, mas é uma jurisprudência que pode sim aparecer, porque pode muito bem confundir o candidato. Tá bom, pessoal? E vamos lá para outra jurisprudência, agora do plenário do STF, julgado em maio de 2022, informativo 1053. É inconstitucional a criação de cargos em comissão sem a devida observância dos requisitos indispensáveis fixados pelo STF. Bom, pessoal, vocês lembram o que é cargo em comissão? Cargo em comissão são aqueles criados por lei que podem ser ali preenchidos por pessoas que não têm um vínculo com o serviço público, ou seja, não são agentes públicos, são ali comissionados e contratados pelo poder público. Eles têm como direito quase os mesmos do servidor público, no entanto, eles não possuem a tal da estabilidade que nós tanto desejamos, correto? Eles podem ser exonerados a qualquer momento sem fundamentação. E está previsto lá no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, que os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E por que o STF julgou esse caso? Pessoal, simples. Os entes da federação eles estavam criando leis, criando cargos, os órgãos públicos estavam criando cargos para matérias operacionais, burocráticas, ou seja, matérias, atribuições que deveriam ser, em regra, de agente público. E contratando pessoas com cargo em comissão, ou seja, pessoas que não prestaram concurso público, estaria violando diversos princípios, principalmente o princípio do concurso público. Ou seja, nós que estudamos para concurso público, que devemos preencher essas vagas, que devemos ter essas atribuições, não pessoas que não passaram no concurso público. Correto? Então, pessoal, o STF fixou diversas teses aqui. Vamos lá. A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, tal qual previsto no artigo 37, inciso 5 da Constituição, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais.
Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos. As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas de forma clara e objetiva na própria lei que os instituir. Pessoal, então o que o STF decidiu fazer aqui? Decidiu colocar critérios objetivos para a criação de cargos em comissão, uma vez que eles são exceção ao princípio do concurso público, certo? E uma coisa muito importante, essa decisão aqui, tendo em vista o impacto que poderia ter na administração pública, teve seus efeitos modulados, valendo com efeito ex nunc, ou seja, os cargos em comissão que foram criados sem a observância dessas vagas aqui, eles não serão extintos. No entanto, os cargos que venham a ser criados, eles devem sim respeitar essas teses fixadas pelo STF, tá bom? Então lembrem, eficácia ex nunc, ocorreu a tal da modulação do efeito nessa decisão. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá para mais uma jurisprudência aqui que eu queria muito revisar com vocês. Do STJ, maio de 2022, informativo 735. Valores recebidos por servidores públicos por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao erário. Pessoal, explicação simples aqui dessa decisão. Vamos supor ali que o João entrou no cargo de delegado de polícia. E o João entende, segundo a lei, o estatuto que rege o seu estado, por exemplo, entende que ele deveria fazer jus a algum benefício e que esse benefício não está caindo em seu salário. Dessa forma, João entra ali com uma ação judicial pedindo esse valor, correto? Vamos supor que o juiz de primeiro grau, ele vai lá e ele não dá. Ele diz que o João não tem direito a esse benefício. João entra com uma apelação. Então, vamos supor que essa decisão, essa sentença, via recurso apelatório, chega ao Tribunal de Justiça e o relator, em decisão monocrática, ou seja, de forma precária, entende que o João possui sim direito a esse benefício. Dessa forma, o Estado começa a pagar esse benefício a João. Já em seguida, alguns meses depois, alguns anos depois, essa decisão monocrática é reformada pelo tribunal, certo? É reformada pelo plenário do tribunal, ou seja, no acórdão, os desembargadores julgam improcedente ali para o João. João deve retornar os valores aos cofres públicos, ou seja, ele deve pagar esse valor que ele recebeu? Sim, pessoal. O STJ entendeu que sim, que deve ser restituído esse valor, que a decisão precária, ela tem uma eficácia precária, tá bom? Então, todos os valores recebidos por João, eles devem ser pagos. E eu trouxe essa jurisprudência aqui para vocês, por quê? Porque eu queria fazer uma revisão. Eu tirei essa tabela aqui do site do Dizer o Direito. Lógico, nosso site de estudo de jurisprudência, inclusive o meu site do estudo de jurisprudência até hoje, sou assinante lá. E vamos lá, em situações que ele teria ou não que devolver, tá bom? Outras situações que sempre aparecem em provas. Vamos lá. Se o servidor recebe por decisão administrativa, depois revogada por se constatar que houve errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da administração pública, o servidor não deve devolver, não terá que devolver esse valor. Ou seja, a administração pública entendeu em sede administrativa, pela sua interpretação, que deveria devolver. Depois que o servidor deveria receber aqueles valores. Depois ela reforma a tal decisão. Então, o servidor não terá que devolver, uma vez que foi erro da administração pública. Vamos lá, hipótese número 2. Servidor que recebe indevidamente valores em decorrência de erro administrativo, erro operacional ou de cálculo, que não se enquadre como interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração. Então, o servidor ficou lá recebendo um valor, certo? Que foi por um erro do sistema, por exemplo. Não foi por um erro de interpretação da lei pela administração. Ele terá que devolver?
ele terá que devolver, tá bom? A não ser que ele prove a sua boa-fé objetiva, ou seja, ele prove que ele não sabia da ocorrência daqueles valores, o que em um caso concreto é bem difícil de provar, correto? Uma vez que o seu salário calar todo mês de forma discriminada e você não saber que aquele valor está vindo a mais, é pouco difícil de provar. Mas então, em regra, ele teria que devolver. Tese número 3. Servidor recebe por decisão judicial não definitiva depois reformada. Essa foi o que a gente acabou de ver. Ele terá que devolver. Servidor recebe por decisão judicial não definitiva e depois reformada. Ele não terá que devolver, tá bom? Não terá que devolver, uma vez que a reforma da liminar foi decorrência de mudança na jurisprudência. Então, havia um entendimento anterior que foi dada aquela liminar e depois ocorreu uma mudança na jurisprudência. Nesse caso específico, não terá que devolver. Servidor recebe por sentença transitada em julgado e que é posteriormente rescindida. Pessoal, tem sentença transitou em julgado, então ele não terá que devolver também. Herdeiro que recebe indevidamente proventos do servidor aposentado depois que ele morreu. Ou seja, o pai, por exemplo, morreu, o herdeiro ficou recebendo lá de forma indevida, terá que devolver sim aos cofres públicos. Tá bom? Tranquilo essas hipóteses. Tira uma print dessa tela, pessoal. Muito importante. Eu tinha essa tela, inclusive, na parede do meu quarto, então eu sempre dava uma olhada para as provas de vital importância aí para a gente. Pessoal, mais uma jurisprudência aqui para vocês, agora do STJ do ano de 2022, informativo 733, tá bom? Informativo 733. Reconhecida a responsabilidade estatal por acidente com evento morte em rodovia, é devida à indenização por danos materiais aos filhos menores e ao cônjuge do decúdios. Pessoal, no caso concreto aqui, por exemplo, o João estava lá na rodovia de noite dirigindo, enfim, a trabalho, qualquer coisa, estava dirigindo e não viu uma cratera, um buraco na rodovia, entrando nessa cratera e batendo o carro e falecendo, certo? Nesse caso, é devido à responsabilidade estatal, seja da concessionária ou do ente federado, aos herdeiros, ao cônjuge, ao ex-cônjuge ali do decúdios e aos filhos menores? Sim, pessoal, é devida à responsabilidade, inclusive por danos materiais. No caso concreto, o STJ entendeu que é devido danos materiais e inclusive pensão, tendo em vista a possibilidade de vida média do decúdios, tá bom? Então o STJ, apesar de reconhecer a responsabilidade subjetiva do Estado, entendeu aqui também a ocorrência de danos materiais. Pessoal, lembrando que para o STJ, como eu já disse, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva nas condutas omissivas, sendo necessária a comprovação da conduta omissiva e culposa, ou seja, a negligência estatal, que nesse caso do exemplo que eu citei e do julgado foi dada pela má conservação da via, o dano e o nexo causal entre ambos. E também queria lembrar para vocês que a responsabilidade no caso de ações, ok? Ou seja, comissivas, é de forma objetiva, tá bom? Então lembrem disso. No caso de ações, ação comissiva, a responsabilidade estatal é objetiva, tá bom? E omissiva, subjetiva. E também queria lembrar para vocês que na jurisprudência do STF, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, tendo em vista a omissão específica. Ou seja, o Estado se encontra na condição de garante e, por omissão, ele cria uma situação propícia para a ocorrência do evento em que tinha o dever de agir, certo? Eu acredito que vocês lembrem do estado do preso que morre em estabelecimento prisional. Aquele preso já estava dando sinais de que poderia se suicidar, ele vai lá e se suicida efetivamente. Nesse caso, o Estado ele tem o dever de prezar pela vida do preso no estabelecimento prisional. Certo, pessoal? Vocês lembram disso? Vocês têm que lembrar disso. E o preso se suicidando, demonstrando ali que iria se suicidar, e ele se suicida, há uma quebra do dever do Estado, de garante da sua emissão específica.
Logo, nesse caso, a responsabilidade civil do Estado será de forma objetiva, não precisando comprovar nem dolo nem culpa. Tá bom? Então, para o STJ e para a doutrina majoritária, a responsabilidade estatal por condutas omissivas é subjetiva. É necessário comprovar o dolo ou a culpa ali do Estado, certo? Já para o STF, em regra, a responsabilidade estatal nas condutas omissivas é objetiva, tendo em vista a omissão específica no lugar de garante do Estado. Beleza, pessoal? Mais uma jurisprudência aqui para vocês, agora do STF, março de 2022, informativo 1046. É constitucional a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos mediante anuência do poder concedente, prevista no artigo 27 da Lei 8987 de 95. E o que diz referido ao artigo da Lei de Serviços Públicos? A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão, que é uma forma de extinção ali do contrato de serviço público. Em contrário senso, tendo a anuência do poder concedente, não ocorrerá a caducidade da concessão, certo? E o que aconteceu? Entraram com uma ADI perante esse artigo, dizendo que ele frustrava ali o princípio da licitação, uma vez que aquela entidade que possuía esse contrato de serviço público passaria para outra entidade ou teria uma mudança no seu quadro societário sem uma prévia licitação. No entanto, o STF entendeu que esse artigo ele é sim constitucional, desde que, claro, estivessem presentes o artigo 1 e 2 do parágrafo único do artigo 27, em que a empresa ou o novo controle societário atenda às exigências técnicas, às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Beleza? Pessoal, o STF entendeu que o princípio da continuidade dos serviços públicos deve prevalecer nesse caso, porque não há uma violação ali do princípio da licitação, tá bom? Havendo sim uma proporcionalidade na constitucionalidade desse artigo. Beleza, pessoal? Jurisprudência é muito importante, essa lei cai muito, então prestem atenção. E claro, eu não poderia deixar de trazer para vocês esse julgado aqui do dia 18 de agosto de 2022. A minha aula de hoje era para ser somente até o dia 31 de julho de 2022. Mas, pessoal, esse julgado ele não vai cair, ele vai despencar em provas, uma vez que trata sobre a retroatividade ou irretroatividade da lei de improbidade administrativa. Vocês sabem que a lei de improbidade administrativa, a lei 8429 de 92, ela teve umas pequenas modificações, correto? Entre elas, o ato de improbidade administrativa, antes, ele poderia ser praticado de forma culposa. No entanto, agora, além de prevalecer apenas a forma dolosa, o agente deve ter um dolo específico de cometimento do ato de improbidade administrativa. E outra coisa que aconteceu foi a mudança do prazo prescricional desse ato de improbidade administrativa, que antes era de 5 anos e agora é de 8 anos. Ou seja, piorou aí a situação do réu, né? Se pode se falar como réu aí, do agente público que praticou o ato de improbidade administrativa. Correto? E eu trouxe a tese do STF. STF decide que mudanças na lei de improbidade não retroagem para condenações definitivas. Tribunal também entendeu que novo regime prescricional não retroage. Já para processos em andamento, o Supremo considerou que nova lei deve ser aplicada, com análise de cada caso sobre se houve dolo e intenção. Pessoal, resumindo aqui para vocês, o que o STF entendeu? Que as ações que já transitaram em julgado
sendo o agente agindo por dolo ou culpa, elas devem permanecer daquela forma, certo? Elas já transitaram em julgado. Já as ações que estão em andamento, essas sim devem se adequar à nova lei. Nessas ações que estão em andamento, o Estado deve avaliar se houve dolo ou culpa do agente. Caso exista apenas a culpa, a ação deve ser extinta, tá bom? Já caso exista o dolo, a ação deve continuar ali, dependendo do caso concreto. Eu trouxe para vocês aqui a nova lei 8429, já com a modificação. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, correto? E aqui o parágrafo 1º, que é o que importa para a gente. Considera-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Ok? Ou seja, apenas atos dolosos. E eu trouxe para vocês também a mudança do prazo prescricional. Anteriormente, como eu disse, o prazo era de 5 anos. Ou seja, se o agente cometesse aquele delito de improbidade administrativa, chegasse ao Estado, o Estado teria 5 anos para agir, senão depois aquele ato estaria prescrito, não poderia mais ocorrer a punição na esfera civil aí, decorrente da lei de improbidade administrativa. Agora, a prescrição em 8 anos. E, pessoal, havia uma grande celeuma aí, uma grande dúvida perante o STF se essa lei iria retroagir. Por quê? Porque no direito penal nós temos o princípio da retroatividade da lei benéfica, certo? Logo, caso um crime, por exemplo, que tinha uma pena de 2 a 5 anos, venha uma nova lei e troca essa pena de 1 a 3 anos, essa nova lei ela deve ser aplicada, inclusive, aos casos que já tiveram o trânsito julgado. Vocês lembram disso? Inclusive, aos casos que já foram julgados, essa lei deve ser aplicada. Inclusive, por exemplo, caso um crime saia do ordenamento jurídico brasileiro, deve ocorrer uma extinção de punibilidade, uma abolício criminis, né, na esfera do direito penal. O Dr. Gleison fala muito isso para vocês, eu sou mais da esfera administrativa, mas o Dr. Gleison fala muito isso para vocês. Caso ocorra uma abolício criminis, essa nova lei benéfica ao réu, ela deve retroagir. Já que no caso da esfera administrativa, o STF entendeu que não há essa retroagem, tá bom? Não há. Essa lei ela não irá retroagir. Beleza? E aqui foram as teses de repercussão geral fixadas no agravo em recurso extraordinário pelo STF. Primeiramente, é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade, ou seja, a presença do elemento subjetivo dolo, certo? A norma benéfica da Lei 14.230 de 2021, aqui modificou a Lei 8429 de 92, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, em virtude do artigo 5º da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Pessoal, aqui é uma diferença crucial perante o direito penal, uma vez que a norma penal ela iria sim retroagir na esfera administrativa, na esfera civil aqui, na lei de improbidade administrativa, ela não retroage. A nova lei 14.230 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada ou julgado. Ou seja, o processo ainda está em andamento. Nesses processos é aplicado, sim, a Lei 14.230, ainda que esses atos sejam anteriores à promulgação dessa lei, tá bom? Em virtude da revogação expressa do tipo culposo. E vamos lá para a última. O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230 de 2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Perante o regime prescricional não havia muita dúvida. E por que não havia essa dúvida? Porque piorou para o réu, tá bom? Já que piorou,
com certeza, aliás, com certeza não podemos dizer, né? Mas seria o mais justo que essa lei realmente ela não retroagisse. A grande questão estava no ato culposo ou doloso, que retroage agora apenas para os processos em andamento, não havendo modificação nos processos que já foram julgados, estando em cumprimento de pena ou estando já trânsito em julgado, coisa julgada e já tendo terminado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Tentei explicar da forma mais clara possível. Deixo aqui novamente meu Instagram para vocês, @delegado_Lucas_Petri. Meu muito obrigado. Espero que vocês tenham absorvido esse conteúdo, porque os concursos públicos vêm cobrando muito mais jurisprudência do que anteriormente. Então, vocês têm que estar atualizados nessas jurisprudências. Tá bom? É isso, pessoal. Um abraço meu e de dedicação Delta para vocês e até a próxima.